Dando sequência ao módulo de tumores ósseos na infância, nós vamos falar sobre tumores ósseos malignos. Os dois tumores ósseos malignos mais comuns na criança é o sarcoma de Ewing, ou tumor de Ewing, e o osteosarcoma. O sarcoma de Ewing é um sarcoma de células redondas que mostra uma variedade de grau de diferenciação neuroectodermal. Portanto, não é um tumor, embora corra no osso, não é um tumor primário do tecido ósseo. Tá? Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde. Ele ocorre com maior frequência na segunda década de vida, tem um ligeiro predomínio no sexo masculino, e uma das características mais importantes do sarcoma de Ewing, do ponto de vista epidemiológico, é que ele é muito raro no negro. Ele é muito frequente no branco e é raríssimo no negro. Tá? A localização mais frequente do sarcoma de Ewing são nos ossos longos, fêmur, tíbia, húmero, rádio, mas isso não quer dizer que ele não possa ocorrer em outros ossos. Ele ocorre em qualquer outro osso, principalmente na bacia. Inicialmente, ele é semelhante à osteomielite, ele apresenta dor, calor, rubor, desvio para a esquerda, PCR aumentado, confundindo a grande maioria dos ortopedistas com osteomielite. A grande diferença desse quadro inicial, primeiro é a radiológica, que na osteomielite dá levantamento, dá uma reação periosteal contínua, e no sarcoma de Ewing dá uma reação periosteal interrompida. E a numa segunda fase, é que o sarcoma de Ewing começa a apresentar massa. O sarcoma de Ewing, o tumor de Ewing, apresenta muita massa de partes moles, diferente da osteomielite, que não apresenta essa massa. No raio-x, ele apresenta múltiplas camadas periosteais interrompidas, tendo como característica, dando aquele aspecto em casca de cebola. Tá? E é uma lesão lítica, não formadora de osso. O tratamento é quimioterapia, cirurgia e quimioterapia. Ou em locais de cirurgias difíceis ou em locais inabordáveis cirurgicamente, a gente pode fazer quimioterapia, radioterapia e quimioterapia. Por que a preferência é a cirurgia? Porque é um tumor da criança e a radioterapia faz com que feche a fise, retardando ou fechando definitivamente o crescimento daquele osso em que está cometida a doença. Um segundo tumor que a gente deve falar é o osteosarcoma. Existem 8 subtipos de osteosarcoma, mas o osteosarcoma mais frequente é o osteosarcoma clássico, que é definido como um tumor maligno, primário do osso, intramedular de alto grau, com células produtoras de osteoide neoplásicos, mesmo em pequena quantidade. Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde. E esse osteosarcoma clássico, ele se subdivide em 3 osteosarcomas: osteosarcoma condroblástico, fibroblástico e osteoblástico. Quando é que a gente subdivide? Como é que a gente analisa isso? Quando o patologista está examinando a lâmina e ele jura que é um condrosarcoma e começam a aparecer osteoides anaplásicos, esse passou a ser um osteosarcoma osteoblástico ou condroblástico. Se for o estroma predominantemente ósseo, osteosarcoma osteoblástico. Se o estroma for predominantemente fibroso, passa a ser um osteosarcoma fibroblástico. Existem mais, como eu havia dito anteriormente, mais 7 subtipos de osteosarcomas que nós não vamos abordar aqui. É o tumor mais frequente na segunda década de vida, há um ligeiro predomínio para o sexo masculino, a localização mais frequente, como qualquer tumor na infância, é no joelho, terço distal de fêmur e proximal de tíbia, em terceiro lugar, húmero proximal. E a clínica é dor com aumento de volume local e tem como característica um tumor metafisário, normalmente, e que invade rapidamente partes moles. Ele produz osso em partes moles. Tá? O aspecto no raio-x simples é de raio de sol, como se a luz estivesse entrando na fresta da janela,
simulando um raio de sol, ou o aspecto ou o triângulo de Koidman, que é um levantamento periosteal, que na realidade não é um triângulo de Koidman, é um ângulo de Koidman, porque você não tem base nesse triângulo, é só um levantamento. Quando por acaso ocorre essa base, e que você tem um triângulo de Koidman sólido, você tem que pensar em cisto ósseo aneurismático ou osteomielite. O tratamento é quimioterapia, cirurgia e quimioterapia. É um tumor que não responde nada à radioterapia. Então o tratamento é sempre quimioterapia, cirurgia e quimioterapia.